Bom, boa noite, pessoal. Vamos fazer online aí essa aula de microbiologia clínica hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diplococos gram-negativos, ok? Então vamos lá. O que são diplococos gram-negativos? São formas cocoides ou bacilares observadas aos pares ou em cadeias curtas. Como eu já falei, gram-negativos, imóveis, não formam esporos. Quando isolados, eles têm forma de rim, e quando aos pares, os lados adjacentes são achatados ou côncavos. Eu vou mostrar um pouquinho dessa fotinho para vocês aí, de como que ele fica, a pontinha dele. Forma de rim é justamente, né, que vocês lembrarem da morfologia aí do rim, quando você encosta um no outro, ele fica exatamente aquele ladinho côncavo, tá? Em cultura, eles crescem no meio Miller-Hinton e crescem no Thayer Martin e no agar chocolate. As colônias na macroscopia aí são mucoides, convexas, elevadas e brilhantes. E algumas são transparentes ou opacas, não pigmentadas e não hemolíticas. Então, se vocês olharem a fotinho aqui, eu tenho ela no crescimento aqui no agar chocolate, na primeira foto, e na segunda no Thayer Martin, tá? Hoje, basicamente, nos laboratórios, para secreção vaginal, a gente acaba usando sempre o Thayer Martin, ele é um meio de escolha para secreções vaginais e uretrais, e o chocolate sempre o principal, tá? Mas como adjacente, a gente tem aí, principalmente para secreções vaginais e uretrais, o Thayer Martin. Quais são as características de crescimento dessas bactérias? Elas crescem em condições aeróbias e a maioria delas fermenta carboidrato, tá? Mas não gás. Então, a meningitidis, ela faz uma glicose maltose positiva, lactose, sacarose e frutose negativa. A Neisseria gonorrhea, ela faz uma glicose positiva, uma maltose, uma lactose, uma sacarose, uma frutose negativa. E a Moraxella catarrhalis, ela faz os três. Porque quando a gente fala de coco gram-negativo, as que têm maior importância clínica hoje são a Neisseria meningitidis, a Neisseria gonorrheae e a Moraxella catarrhalis. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês, ok? Todas produzem oxidase e têm reações positivas, ok? A oxidase, vocês lembrarem lá das outras aulas, quando a gente pega aquele papelzinho, coloca, que vem a fita de oxidase, ela é vendida avulsa, normalmente vem com 10 unidades cada pacotinho com fita de oxidase. Você passa a amostra nela, se ela ficar roxa, quer dizer que ela é citocromo positiva, ou seja, oxidase positiva. Caso ela não mude de cor, ela é considerada oxidase negativa. Aí eu coloquei para vocês uma foto bem antiga, né? Mas dá para ilustrar bastante a virada dessa glicose. Então, quando a gente tem glicose positiva, a gente fica amarelo. Quando ela fica negativo, ela fica vermelho, tá? Então, aqui no caso, uma Neisseria meningitidis, que ela é uma glicose e uma maltose positiva. Quais são as características de crescimento? Então, ela cresce melhor em meio de cultura complexa, como eu falei para vocês, principalmente no chocolate e no Thayer Martin, ela precisa desses fatores de crescimento, tá? Elas são rapidamente destruídas pelo ressecamento, pela luz solar, pelo calor úmido e por alguns desinfetantes. E produzem algumas enzimas autolíticas in vitro, tá? Que isso vai ajudar, inclusive, a gente a caracterizar alguns tipos de cocos gram negativos. Em atmosfera de CO2. Hoje a gente tem a maioria dos laboratórios ainda usando aí o método da vela. O que é o método da vela? Você vai colocar dentro de uma jarra as placas de água chocolate de Thayer Martin, ou Thayer Martin. Você vai colocar em cima dela uma vela, um pedacinho de uma vela, vai fechar esse recipiente e vai levar ele para a estufa. Tá? Ele vai tirar um percentual do oxigênio que está ali dentro, mas não todo, não chega a ser um anaeróbio, tá? Ele vai só diminuir a quantidade de oxigênio que tem dentro dessa jarra. Esse método ainda é muito utilizado, apesar de o adequado ser utilizado, que a gente chama, né, das bolachinhas lá onde você vai colocar água, ele já é específico para isso, para você colocar na jarra, tanto para anaerobiose quanto para alguns casos de diminuição apenas de quantidade de oxigênio. Só que o que acontece? Hoje, muitos laboratórios ainda não estão usando essas bolachinhas, por conta até mesmo de custo. Então, o que se acaba utilizando ainda é a atmosfera de CO2, que eu coloquei aqui na foto para vocês. Eles colocam uma vela em cima, alguns compram velas grandes, cortam, pingam ela numa lâmina de vidro, né, para ela segurar, como é o caso aí da segunda foto, e coloca lá. Aqui, lógico, ele tá parecendo um vidro, né? Um vidro de palmito está parecendo isso aí. Antigamente, nos laboratórios, a gente usava isso, quando eu comecei na microbiologia, inclusive, era pra vocês terem uma noção, até potes de Nescau, né? Quando o Nescau ainda era aquelas jarras, aqueles potes largos, né? De todo de metal, com tampa de metal. Hoje não dá mais pra gente fazer isso. Cabia certinho lá dentro
as placas dos meios de cultura, enfim, né? Hoje a gente tem jarras especializadas para isso. Essas jarras especializadas, elas têm uma vedação por cima, que eu vou mostrar a foto para vocês, que é o ideal se usar hoje, mesmo porque dá para lavar, não tem perigo de enferrujar. Então, assim, a gente foi evoluindo a microbiologia, não tem mais que ficar reaproveitando esse tipo de coisa, né? E aí a gente também tem, ela pode crescer também a atmosfera de CO2, que a gente usa o método do comprimido efervescente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vem um comprimidinho, você compra isso comercialmente, você vai colocar as placas dentro dessa jarra e lá dentro você vai colocar ou um comprimido efervescente dentro de uma placa de Petri, dentro dessa tampa, dentro dessa jarra, desculpa. Ou então, você vai colocar, tem alguns métodos, se não me engano, a Thermo Fisher vem até um saquinho de secante que você pode colocar dentro. E da Probac, que é uma outra marca, ele vem normalmente como se fosse em forma de uma placa, mas que chama de bolachinha, para colocar em cima. Aí, normalmente você coloca de 10 a 20 ml de água por cima, e tem que seguir a instrução do fabricante. Você vai colocar água, vai colocar, e normalmente, inclusive, eles vêm com um indicadorzinho. Até coloquei aqui para vocês o da Probac, ó. Ele vem com um indicadorzinho, mostrando se realmente ele tirou todo o oxigênio. Então, vem um indicadorzinho, uma fitinha azul. Se ela ficar toda branca, quer dizer que deu certo, que você tirou todo o oxigênio lá de dentro, né? Se não, provavelmente o processo não deu certo. Uma coisa muito importante é quando você coloca nessa jarra, você tem que manter elas fechadas por 24 horas. Não dá para ser aquela coisa tipo, vai chegando rotina no meu dia, eu vou colocando tudo lá dentro da jarra para colocar tudo de uma vez a vela ou o gerador de anaerobiose. Não. O ideal é que você coloque tudo junto de uma vez. Porque se você fica abrindo, você vai alterar essa concentração de oxigênio cada vez que você abre, entra ar ambiente e aí pode dar errado, né? Então, até coloquei aqui, só para vocês terem, para exemplificar para vocês, são a jarra de atmosfera especial, os envelopes plástico com clamp e o anaerobac, que é esse gerador que eu falei para vocês, que é o que a gente chama normalmente de bolachinha, o anaerobac e o campineibac, ok? Bom, vamos começar agora a falar um pouquinho da Neisseria gonorrhoeae, que é mais conhecida para vocês como gonococo. Essa é uma bactéria, é um patógeno humano, não causa infecção natural em outros animais, é exclusivo humano, tá? Normalmente, as mulheres são assintomáticas, porém, elas constituem o principal reservatório dessa infecção, tá? A infecção pode ser transmitida ainda verticalmente de mãe infectada para o filho, na hora do nascimento, né? Então, por isso, a gente tem cuidado do pré-natal, de fazer a coleta, as coletas de secreções. Se essa mãe tem uma secreção durante o pré-natal, tem que fazer a coleta, tem que fazer uma cultura adequada, muitas vezes tem que até fazer um antibiograma para ter certeza do que aquela mãe tem, para não correr o risco de, no momento do parto, passar isso pelo canal vaginal para a criança, tá? Que isso normalmente acaba se manifestando como a gente chama de oftalmia neonatal, porque quando a criança passa, ela tem contato da mucosa do olho dela com a mucosa da mãe, da região vaginal, e ela pode acabar adquirindo se essa mãe tem essa infecção. Isso não só para a Neisseria, a gente tem outras bactérias que pode acontecer, até pelo Streptogalacti, mas o foco aqui principal é a Neisseria gonorrhoeae. Aqui eu coloquei uma fotinha para vocês mostrando então o que é essa oftalmia gonocócica neonatal, que é como se fosse mesmo uma conjuntivite, talvez você já tenha visto isso em adulto, e essa criança fica com essa secreção toda, e você pensa, uma criança que ainda está começando a desenvolver imunidade, o risco é muito grande dessa criança depois ter várias sequelas, ou até mesmo ficar cega por conta dessa infecção logo que nasce. Bom, a porta de entrada mais comum dos gonococos, então, no corpo é através de relações sexuais, pela vagina ou pela mucosa uretral do pênis, né? Até mesmo com outras práticas, não só tradicionais, com algumas outras práticas aí que não tenham proteção, né? Então, quando a gente fala do uso de preservativo, a gente está falando não só pensando aí em gestação, enfim, mas a gente está falando aí de infecções sexualmente transmissíveis, né? As ISTs. Então, normalmente essa infecção ela é passada dessa forma. Ela é localizada, mas em alguns casos ela pode acabar até invadindo a corrente sanguínea e ir para outras partes do corpo. Então, a gente já tem vários casos que a gente pega gonococo em outras partes. Antigamente, só falava, o cara tem gonorreia, o cara tem gonorreia. Imaginava-se que só por conta dessa parte, ficaria só nos membros sexuais, vamos dizer assim. Bom, aqui eu pus uma fotinho para vocês de outras disseminações que a gente pode ter, né? Na mulher, dando as tubas uterinas, que é a doença inflamatória pélvica, e infecção no retal. A gente pode ter isso como disseminação localizada aí na parte sexual. E no homem, epididimite ocasional, que pode, inclusive, gerar, se não tratada, pode causar até uma infertilidade aí para o homem. Como disseminação sistêmica, nós temos, então, lesões cutâneas, endocardite, artrite, e na transmissão vertical, aí, como a gente falou, oftalmia neonatal. Bom, a gonorreia inicialmente ela é assintomática, mas ela pode causar infertilidade, como eu falei para vocês, principalmente no caso masculino, né? No feminino também ela sobe para as trompas, pode subir se não tratada, e no masculino também.
tá? Os sintomas normalmente é de 2 a 7 dias, e normalmente o homem, ele tem um corrimento uretral e tem um pouquinho de dor à micção, que é o que a gente chama de disúria. E na mulher, ela tem um corrimento vaginal. Como que é esse corrimento? É um corrimento normalmente amarelado, tá? É um corrimento normalmente amarelado, não tão fétido quanto outras infecções bacterianas que nós temos aí na região genital, porém, ele tem um certo dor característico, mas o principal, até quando o médico vai fazer um exame, quando até a gente recebe o material no laboratório que a gente olha, é caracterizado pela cor amarelada desse corrimento, ok? Aí eu coloquei a foto, não dá muito para ver o amarelo, lá na uretrite gonocócica, né? A gente até brincou na outra aula, que é o Zé Gotinha, por quê? Porque ele forma uma gota, como ele é uma secreção espessa, ele não é aquela coisa escorrida que fica pingando, fica caindo. Então ele forma essa gota, tanto é que até no vídeo do Ministério da Saúde, que eu vou mandar o link para vocês assistirem, de doenças infecciosas, doenças sexualmente transmissíveis, o que é infecções sexualmente transmissíveis, desculpa, né, mudou o termo. Nesses casos, vocês vão ver que até a gente indica na hora da coleta tirar essa primeira gota com uma gase para depois enfiar o suave no paciente para poder fazer essa coleta, tá? A gente também tem a vaginite, então a fotinho da vaginite gonocócica e oftalmia gonocócica. Então, a oftalmia ela não dá só em criança, né? Até mesmo por conta, né, falada no slide anterior, por conta de algumas práticas sexuais, a pessoa pode acabar adquirindo essa infecção no olho também, ok? Bom, como que é o diagnóstico? Então, as amostras são pus e secreções, dependente do local acometido. Então, se ele está com secreção, a gente vai lá colher essa secreção. Então, normalmente, as mulheres colhem ali já quando vai fazer o exame de Papa Nicolau. O médico já faz, colhe uma secreção e manda um suave. O ideal é sempre, gente, com um suave com carvão, tá? Um AMS com carvão. É o ideal, porque o carvão, ele segura a neisseria. Se você colhe num suave, tipo um Stuart, né? Que a gente sabe que não tem um carvão ativado, diminui a estabilidade dessa amostra, ok? Isso tanto para o sexo feminino quanto masculino. A diferença, lógico, é que do masculino, vocês lembram da aula de coleta, o masculino, a gente tem aquele swab mais fininho, que é de metal, né? Para poder entrar ali direitinho. Agora, o feminino não é aquele swab tradicional mesmo com a haste de plástico. Hoje a gente faz muito método de esfregaço ainda, então na hora que faz a coleta tem secreção, se o médico já pede um grama ou uma bacterioscopia, né, o jeito que ele colocar aí no pedido, o que a gente faz? A gente já pega um pouco desse material e faz uma lâmina, já manda para o laboratório a lâmina mais o suave para fazer a cultura. Os esfregaços desse exudato uretral tem 90% de sensibilidade e 99% de especificidade. E de exudato endocervical, né, em mulheres, de 50% de sensibilidade e especificidade de 95%. Por que tem uma menor sensibilidade no caso das mulheres? Por conta da região, que a gente tem uma flora muito rica ali. Então, você acaba diminuindo a probabilidade de você pegar o agente real causador dessa infecção, tá? Tem muitos, inclusive, eu trabalhei um tempo num laboratório que nós recebíamos muitas amostras da prefeitura, e a prefeitura tinha, inclusive, uma UBS específica para doenças transmissíveis, enfim. E aí, o que acontecia? Eles, inclusive, pediam mais bacterioscopia, mais GRAM, do que a cultura, tá? Então, em cima desse GRAM, nós conseguimos diagnosticar muitos pacientes, porque é uma coisa assim que se tem muita infecção, se o paciente está com uma alta carga bacteriana, vamos dizer assim, é fácil de visualizar, né? Mas se tem pouca carga, aí já não vira um grão tão fácil de visualizar, principalmente para quem não está acostumado. Eu coloquei algumas fotinhos aí para vocês, algumas de livros, a segunda aqui de cima, do lado direito, é minha, então se você olhar, ó, ele gosta muito de ficar, o gonococo, ele gosta muito de ficar dentro dos polimorfonucleares, leucócitos polimorfonucleares ou neutrófilos aí. Então, se vocês olharem até essas duas fotos aqui abaixo, olha lá, você vê ele bem dentro do leucócitos parzinhos. Eles costumam ficar, como a gente falou, diplococos, então eles ficam, os cocos ficam bem juntinhos, né? E aquele formato de rim que a gente falou nem no início na aula. Se olhar lá em cima aquela foto de uma microscopia de varredura, você consegue ver ele direitinho. Se você olhar nas fotos aqui de baixo, você não consegue, numa microscopia tradicional, se o microscópio não for muito, muito bom e não tiver assim, com a luz adequada, talvez você não consiga enxergar certinho esse formato de rim do coco, tá? Mas se você vê parzinho, você vê pelo material, aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Não adianta só olhar, tá, é um coco. Não, olha, pega a história do paciente, vê qual o material, vê a idade, vê se tem cultura, se teve crescimento. Olha como gerar o paciente, não olha só como uma amostra isolada, né? Porque a gente está avaliando um paciente como um todo aí. Então, é muito característico então, ficar dentro do polimorfo nuclear, porém, nem sempre a gente encontra dessa forma. Essa foto aí de cima, que é minha, você pode ver, tá tudo espalhado, não tem célula nenhuma, por quê? Porque eu fiz direto da cultura, eu fiz direto do agar de chocolate, por isso que ela tá toda
espalhadinha, mas dá para você ver direitinho os coquinhos aos pares aí bonitinhos, ok? Assim, uma coisa muito importante, eles são bem menores que os cocos gram-positivos. Então, por exemplo, até na aula prática, que alguns erraram na coloração, professora, eu tô com coco gram-negativo. Não, gente, coco gram-negativo é muito menor do que um coco gram-positivo, né? Se eu colocar uma foto aí, um estáfilo do lado de uma Neisseria, você vê que é muito menor, tá? Que esse é de 0,6 a 1. Aqui outra fotinho, tá? Aqui em cima dá para vocês observarem bem dentro dos leucócitos. E aqui do lado direito é uma secreção vaginal, vocês conseguem observar até o muco aqui, tá? Tem as células, tem bastante célula. Ele tem algumas dentro de polimorfo e algumas estão soltas, mas você consegue até observar o muco nessa coloração de grã. Bom, o diagnóstico, então, como eu falei para vocês, a gente faz pela bacterioscopia e também pode fazer pela cultura. A cultura, como eu falei para vocês, a gente usa o Tire Martin e o Agar Chocolate, tá? Dentro da jarra, de preferência, lembra sempre na rotina de microbiologia, lembrando lá da aula de meio de cultura, o chocolate a gente põe dentro da jarra, tá? O ideal. E também temos exames para forma de sorologia, para detecção de anticorpos contra o pili gonocócico e proteínas de membrana externa, através de monoblot, radioimunissaio e ELISA. Hoje, eu não vejo muitos laboratórios fazendo esse tipo de exame, mesmo porque a classe médica está muito acostumada. Vê a secreção, faz a bacterioscopia e faz a cultura, tá? A sorologia acaba ficando aí numa segunda etapa, às vezes não veio o diagnóstico, veio tudo negativo, o médico continua desconfiando, ele vai e pede uma sorologia. Mas não é comum, até mesmo pelo custo, ficar pedindo a sorologia. Aqui eu coloquei algumas fotinhos também, ele no Agar Tire Martin, que vocês olharem e observarem as colônias, então, como eu falei para vocês, elas são convexas, mucoides, elevadas e brilhantes, tá? Então, o que é mucoide? Lembrando lá da aula lá atrás. Mucoide, a gente colocar a alça dela, dá aquela puxadinha, você sente que ela fica como se fosse um chicletezinho, uma gosminha, assim, né? Isso é considerado uma colônia mucoide. O mais comum que vocês lembram de mucoide é quando a gente tem a Klebsiella pneumoniae, né? Vocês fazem aquele puxa, faz aquele chicletão. Não, ela é mais discreta, ela não chega a fazer aquele fio, ela é mais discretinha. E aqui tem lá uma foto com 24 horas, depois com 48. Você pode ver que ela cresce, ela fica mais gordinha, a colônia, com 48 horas. As provas bioquímicas para diferenciar normalmente as neisserias, né? Porque a gente tem aí como agentes causadores de infecções hoje em humanos, a Neisseria gonorreae e a meningitidis. Então, a gente tem a diferença entre as duas, é a maltose. É a maltose que vai dizer o que é positivo e o que é negativo, né? Então, eu tenho a glicose positiva para as duas também são lactose negativa. Mas eu tenho a gonorreae, uma maltose negativa, e uma meningitidis, uma maltose positiva. De novo, aqui do lado, lá, se você olhar, uma glicose, toda vez que fica amarelo, eu tenho um açúcar positivo, e toda vez que eu tenho um rosinha aí, a gente tem um açúcar negativo. Isso é importante vocês verem, porque assim, nem sempre vocês vão trabalhar num laboratório que tem uma automação, que tem uma auditof. Então, assim, tem que saber essas provas bioquímicas, que muitas vezes vocês podem precisar fazer essas provas bioquímicas manuais na bancada. Isso, inclusive, a gente costuma cair muito em concurso, tá? A diferenciação entre a Neisseria gonorreae e a meningitidis. Qual é o açúcar que diferencia as duas? Ou qual o açúcar de um, qual a de outro? Isso acaba caindo bastante em concurso. Eu já peguei umas 3 questões de concurso aí relacionadas a isso. Por isso que eu enfatizei bastante. Qual é a epidemiologia, então, da Neisseria gonorreae? Então, ela tem uma distribuição universal, ela é transmitida exclusivamente por contato sexual, né? Também falamos aí sobre a transmissão vertical de mãe para filho, né, durante o parto. A probabilidade de contrair a infecção a partir de uma única exposição é de 20 a 30% para homens e é um pouquinho maior para mulheres. Algumas literaturas falam de até 40% para as mulheres. A redução da taxa de infecção, então, tem que ser feito um diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes infectados, evitar múltiplos parceiros, fazer uma profilaxia mecânica, ou seja, preservativo, como a gente falou, oftalmia neonatal evitada pela utilização do nitrato de prata ou pomada à base de eritromicina ou tetraciclina. Pode ser feito. Então, se a mãe tinha, não conseguiu fazer um pré-natal, não conseguiu diagnosticar esse gonococo, depois, quando a criança nasce, vê que tem uma secreção parto normal, não tem muito o que fazer. Então, logo que a criança nasce, eles vão lá e passam essa pomada no olho da criança para evitar o crescimento dessa bactéria no olho da criança. Aqui eu coloquei o videozinho do Ministério da Saúde, mas eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Fica mais fácil para a gente não estender muito esse vídeo. Bom, agora a gente falou da Neisseria gonorreae, agora vamos falar da Neisseria meningitidis. Primeiro, antes de falar da Neisseria meningitidis, coloquei um quadrinho aqui para vocês bem simplesinho, né, bem leigo na realidade, falando o que é meningite. Muitos de vocês já escutaram o pessoal falar de meningite, talvez até a professora Jéssica já tenha dado na disciplina aí de fluidos corporais para vocês meningite, mas não custa a gente reforçar que a gente tem meningite bacteriana, a gente tem meningite fúngica e a gente tem
viral, né? E lógico, por micobactérias também no pacote de bactérias, porém, normalmente a gente costuma classificar de forma um pouquinho diferente elas, que não são tão comuns, né? Então, as bacterianas, que é o que a gente está falando aí, são as mais graves e devem ser tratadas sempre imediatamente. E elas podem causar por meningococo, que a gente está falando, pneumococo, que nós já falamos na aula passada, a gente já falou de Streptococcus pneumoniae, ok? E hemófilos, tá? Que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre hemófilos. E elas podem ser transmitidas por via respiratória, associadas a quadros infecciosos de ouvido, por exemplo. Então, o paciente, normalmente, os primeiros sintomas são dor de cabeça, muito forte, uma febre alta, a dificuldade para encostar o queixo no peito, né, que a gente chama aí de rigidez de nuca. Então, o médico, quando a criança chega com esses primeiros sintomas, é mal-estar, vômito, febre alta, dor de cabeça forte, manchas no corpo, o médico, a primeira coisa que faz é abaixar a cabeça dessa criança para tentar colocar o queixo dela no peito. Ela não consegue, ela tem uma rigidez de nuca que não consegue fazer isso, justamente por conta da inflamação da meninge, que é aquela membrana que reveste o encéfalo e a medula espinhal. Então, por isso que ele não consegue abaixar, ele já está com essa inflamação na meninge, ok? O diagnóstico tem que ser feito, lógico, clinicamente, mas ele é confirmado normalmente pela via laboratorial. Então, o médico vê todos os sintomas e fala, ó, caso de meningite, tá, mas ela é viral, ela é bacteriana, ela é fúngica, e aí sim ele colhe um líquor do paciente, né, o líquido encefalorraquidiano, ele colhe desse paciente e manda para o laboratório. E nós, no laboratório, que seremos responsáveis por dizer se essa meningite é fúngica, se ela é bacteriana, se ela é viral. A gente tem exames para tudo isso dentro do laboratório. É uma doença de notificação compulsória, então a gente tem um documento, né, que talvez vocês também já tenham visto aí com a Jéssica, que chama SINAM, hoje é todo online, que você tem que cadastrar e colocar os casos de meningite, porque a vigilância sanitária faz fiscalização de todas as áreas, de todos os hospitais, enfim, pronto-socorros, para ver a questão da meningite. É uma das doenças que está na lista de doenças oh, meu Deus, de notificação compulsória, desculpa, gente, ok? Bom, então, a meningite bacteriana aguda é uma infecção que representa um risco de vida. O tratamento específico urgente é necessário. Então, a Neisseria meningitidis, como a gente já falou, também é um coco gram-negativo. Lembra que ela só diferencia de uma para outra através de um açúcar que é a maltose, ok? As bactérias colonizam assintomaticamente até 20% da população. Então, até 20% da população tem essa bactéria, mas ela não tem nenhum tipo de infecção com ela. Lembra que a gente já falou da parte de colonização lá atrás? Então, ela só coloniza, ela não causa infecção. A propagação é de pessoa a pessoa, né? Com gotículas de saliva, sendo facilitada por outras infecções respiratórias, muitas vezes virais, que causam aumento de secreções respiratórias. Que é o que a gente chama de a infecção cruzada. Ela tá com uma infecção, baixa imunidade, ela acaba manifestando uma outra infecção conjunta, uma infecção dupla aí, tá? Durante surtos de meningite meningocócica, o que ocorre mais frequência no final do inverno e início da primavera, a taxa de portadores pode chegar de 60% a 80% dessa bactéria. Bem alto. Não quer dizer que eles vão desenvolver, eles são portadores. Após um período de incubação aí de 1 a 3 dias, o início da meningite é súbito, com irritação da garganta, cefaleia, sonolência, sinais de meningite, que inclui febre, irritabilidade, rigidez de nuca e fotofobia. Tá? Frequentemente ocorre erupção cutânea hemorrágica com petequias, que é o que a gente chama justamente quando está com essas manchinhas vermelhinhas no corpo. A gente chama isso de petequia, essas marquinhas vermelhinhas. A mortalidade, a meningite meningocócica, chega a 100% se não for tratada e em 10% se ela for tratada. Então, assim, tá com sintomas, tá, não tá, não é nada, vai levando, vai levando. Quando descobre, acaba sendo fatal. Não pode passar do terceiro dia, né? E agora, se ela for tratada adequadamente, a pessoa foi internada, recebeu medicamento, ok? A taxa de mortalidade cai para 10%. Muitos de vocês já ouviram falar aí do meningococo, né? Gente que ficou afastado por conta do meningococo. Então, ele também, o que acontece? Além dele gostar muito dessa região, ele pode se espalhar por outras áreas do corpo, através da circulação sanguínea. Lógico, é uma região muito irrigada, então ela pode cair na corrente sanguínea, tá? E aí ela pode começar se multiplicando pelo corpo todo, e depois causar uma septicemia, que aí a taxa de mortalidade vai de novo lá para casa dos 90% a 100%, se virar uma septicemia, ok? O que a gente tem hoje no laboratório hoje para identificação dessa bactéria? A gente tem um método rápido hoje, na realidade, a gente tem um kit de látex, que a gente chama de látex, o método é o de látex, que é por aglutinação, que a gente faz o quê? A gente coloca, ele detecta as principais bactérias, que é Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Streptococcus agalacti e Neisseria meningitidis, tá? Tem alguns kits que vem até a coli junto. O que ele faz? Você pega um pouco do líquor, você vai lá, ferve, vem, lógico, vem de acordo com a instrução do fabricante.
Você ferve esse líquido, leva lá para a bancada. A gente fez uma simulação disso na aula prática, eu mostrei para vocês, né? O kit de látex, que vem todos os antígenos bonitinhos. Acho que vocês vão lembrar, uma caixa grande, bonitona, que a gente colocou todos os antígenos lá e eu mostrei, fiz uma simulação para vocês como que funciona o látex, ok? E aí, o que acontece? Para Streptopneumoniae, 65 a 71%, Hemófilos 88%, enfim. Para cada bactéria, ela tem uma sensibilidade diferente. Hoje, o que acontece? Os médicos colhem o líquor e mandam para o laboratório. A gente faz o GRAM imediato e a gente já semeia. Só que acontece, às vezes no GRAM a gente não consegue pegar. Então, os médicos acabam pedindo um látex em conjunto. Não são todos os laboratórios que têm, é um kit ainda que tem um custo um pouco caro. Nem sempre o SUS cobra esse kit. Mas a maioria dos laboratórios hoje, graças a Deus, consegue ter esse kit, que é o quê? Para dar uma força para quando você, principalmente, ou o GRAM tá muito ruim de ver, tipo, tem pouca bactéria ainda, coloração às vezes não tá legal, faz 2, 3 lâminas, não consegue fixar, a gente sabe que é difícil fixar líquido em lâmina, né? Tem que ter uma técnica, o pessoal tem que ter um pouquinho mais de experiência para fazer fixação, né? Falei para vocês na aula de passar o material, espera secar, faz uma segunda camadinha de material para não correr o risco de ficar sem nada na lâmina. Aconteceu isso com a aula prática de vocês, alguns foram lá quando voltava com a lâmina, até mesmo com colônia pura. Ai, professora, saiu tudo, porque vocês colocavam muita salina e pouca colônia, então ele acaba não fixando no vidro da lâmina, ok? Então, por isso, ele não fecha sozinho o diagnóstico, a gente junta o látex mais o GRAM e a gente normalmente liga para o médico, pergunta sintomas e tal, e junta tudo para poder dar o resultado para o médico. Aqui eu coloquei esse kit, né? Que ele identifica 13 sorogrupos da Neisseria, porém os mais frequentes são A, B, C, Y e o W135. São os que normalmente estão. Esse A, B, C, Y e o W135 é o que estão nesse kit que eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente usou na aula prática, ok? Aqui eu coloquei um videozinho para vocês como faz essa aglutinação, que eu vou mandar também separado para a gente não perder um tempo, mas é como faz, é aquilo lá, você vai pingando cada reagente bonitinho, eu vou colocar só um pedacinho dele aqui, pra vocês verem. A gente vai pingando um pouquinho de cada reagente ali e vai homogeneizando. Então, ó, tem um, dois. Vou passar, senão fica o barulho junto. Ele tá também no YouTube já esse vídeo para você dar uma olhadinha de como que faz o látex. Mas basicamente a gente fica mexendo, você pode colocar num homogeneizador aí horizontal ou pode mexer na mão. O ideal é que mexer na mão dentro do fluxo, que você não sabe o que você está lidando ali, né? A partícula que pode ressuspender, ok? Afinal de contas, é um material biológico. E aí a gente vai ver se aglutinou é positivo, não aglutinou é negativo, ok? Então o diagnóstico pode vir para a gente sangue, líquor, suave de nasofaringe, para fazer identificação dessa classificação dessa meningite. Os esfregaços, então, a gente consegue ver os diplococos gram-negativos dentro do interior de leucócitos polimorfonucleares ou fora das células. É igualzinho a Neisseria gonorreae, é o mesmo comportamento perante as células do corpo. Cultura também, agar-chocolate e o Thayer Martin para culturas, principalmente de nasofaringe. Hoje, na prática, vou dizer para vocês assim, de quem já trabalhou um bocadinho com o laboratório, na prática a gente acaba usando só o Thayer Martin para Neisseria gonorreae. Para Neisseria meningitidis a gente acaba usando normalmente só o chocolate. Lógico, quando chega o material, o líquor, a gente acaba semeando em sangue, chocolate, maconquem. Tem laboratórios que inclusive usam a placa tripartida para semear os três, né? Os três logo de uma vez aí, ok? Só que eu coloquei o chocolate porque lembra que o Neisseria meningitidis só cresce no chocolate. Mas como você não sabe que o paciente vai ter, tem que semear nas 3 placas, ok? Mas fica como dica para diagnóstico diferencial. Tô com uma placa tripartida, só cresceu no chocolate, não cresceu nos outros? Opa, já liga a luzinha aí. Ó, isso aqui é uma infecção, é um material, é um sangue, é uma hemocultura, olha, é um líquor. Então você já começa a fechar e levar um caminho para fechar o diagnóstico do paciente, ajudar o médico a fechar o diagnóstico do paciente. Bom, epidemiologia dela é 5 a 30% da população tem meningococo na nasofaringe. Durante as epidemias, essa taxa de portadores pode atingir de 70% a 80%, e a quimioprofilaxia para contatos domésticos e outros contatos íntimos. Evitar aglomeração e vacinação em população selecionada. A gente tem vacina hoje aí para Neisseria meningitidis, ok? Aí eu coloquei uma fotinho da Neisseria aí no meio específico, tá? Se vocês olharem aqui, ó, do lado direito você consegue ver direitinho aí os diplococos, ok? Bonitinho aqui os parzinhos. E aqui, gente, para encerrar, eu coloquei um quadrinho para vocês. Provavelmente vocês já viram com a Jéssica, mas não custa a gente reforçar, né? Sobre a meningite, as diferenças entre meningite bacteriana, viral, por fungos e tuberculose, né, por micobactérias. Porque hoje a gente tem, inclusive, laboratórios específicos aí
que fazem, eles fazem do início ao fim. Eles fazem a coleta do líquor do paciente, eles fazem análise no laboratório, eles ajudam o médico aí na melhor indicação para tratamento. Mas, para quem trabalha em laboratório, que faz o líquor no meio da rotina, é legal você ter isso também. Por que eu estou falando isso? Porque essa pressão é a pressão intracraniana, a gente não faz isso no laboratório. É feito durante a coleta da amostra do paciente, ok? Então, isso a gente não tem hoje no laboratório. Então, por isso que eu estou avisando vocês, falar, professora, eu faço como a pressão aqui? Não, gente, isso é feito durante a coleta, ok? Mas esse quadro ele é bem completo, aí ele coloca lá o número de células, o perfil citológico, então a gente já estudou bastante sobre isso, né? Que toda vez que eu tenho uma infecção bacteriana, eu tenho predomínio de neutrófilo, na viral eu tenho mais linfócito e monócito, por fungo também, e a meningite tuberculose é misto. Não tem, normalmente tá 40, 40, 10, ele é bem mesclado, tá? Proteínas, glicose e o percentual que a gente costuma ter de positividade em cultura, né? Aí, no caso viral, a gente só consegue fazer cultura em células. Hoje a gente tem alguns kits especiais que a gente consegue fazer uma dosagem de meningite viral, tá? Para enterovírus, que são os maiores causadores aí de meningites, no caso das virais. Então tem kits, inclusive, de biologia molecular rápida, que você consegue colocar lá a amostra em 2 horas você já sabe o resultado. Tá? Também tem kits para bacteriana, para biologia molecular rápida? Sim, também. Só que por conta de custo acaba se usando mais o kit para viral do que para bacteriana aí na prática, no dia a dia desse equipamento de biologia molecular rápida, ok? Bom, gente, é isso de meningite, de gonococo. Agora a gente vai falar um pouquinho de moraxella. Vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar outro diplococo gram-negativo. Já falamos de 2 das Neisseras, agora a gente vai falar um pouquinho de moraxella. Então, moraxella catarrhalis, antigamente o nome dela era Brahmella catarrhalis. É o que eu sempre falo para vocês, meu, tá sempre mudando. Eu amo a microbiologia por causa disso, tá sempre mudando aí os nomes, né, as nomenclaturas. Então, antigamente ela é chamada Brahmella, agora ela chama moraxella. Ela não fermenta carboidratos, ela produz DNase e butirato esterase. Ela possui pile, quer dizer, ela tem uma aderência às células epiteliais faríngeas e 70% das cepas estão relacionadas ao estabelecimento de um foco pulmonar de infecção. Tá? Eu lembro uma vez que eu dei essa aula que ela falou, catarrhalis, catarro, pulmão. Isso mesmo, pode gravar assim que tá valendo, ok? Ela possui proteínas capazes de fixar a transferrina e a lactoferrina. Ela é produtora de beta-lactamase resistente à penicilina e amoxicilina. Ela é membro da microbiota normal em 40 a 50% das crianças em idade escolar. Lembra que hoje eu até postei para vocês, mandei um link de um vídeo para vocês assistirem aí da Organização Mundial da Saúde, justamente falando da quantidade de bactérias que a gente tem na microbiota. Também lembra da aula que a gente deu sobre microbiota, né? Então, assim, a gente tem 1% das bactérias do nosso corpo aí que podem causar infecção. O resto são bactérias que ajudam o nosso corpo. Só que, lógico, quando você muda aí, né, por vários fatores, você acaba desregulando essa microbiota, pode acontecer dessas moradoras, né, que estão aí colonizando, acabarem fazendo o papel de infecção, ok? Ela pode causar, então, bronquite, pneumonia, sinusite, otite média e conjuntivite. Quer dizer, toda a parte superior aí você pode ter problema de infecções com moraxella catarrhalis. Aqui uma fotinho dela, um crescimento da moraxella catarrhalis. Aí o gram dela, você tá vendo? Se vocês observarem atentamente, ela também é diplococo gram negativo, mas você vai ver que ela não forma tanto o rim. Eu sei que a foto está bem longe, mas ela não forma especificamente o rim. Ela é mais ovaloide, né? Mais ovaloide aí no gram. Vocês podem observar, se pegar uma foto comparada do lado da outra, vocês vão ver isso. Aqui eu coloquei uma outra moraxella que a gente, hoje com o advento do mal de Toff, né? A gente consegue pegar umas moraxella, aliás, várias bactérias diferentes. Você pega aí de uma automação normal, de um Alcoa, um Vitek, um Fênix, né? Quem trabalha com automação, até o pessoal que está fazendo estágio, que está mexendo com os dois, com o Vitek e com o Alcoa, você normalmente só vai ter moraxella catarrhalis. O mal de Toff, por ser uma outra metodologia, né, mais avançada, a gente consegue detectar umas espécies que até então a gente não achava em humano. Não achava por quê? Porque a gente não tinha o método adequado para fazer essa detecção, né, de espécie específica. Então aqui tem um caso que eu peguei um tempo atrás no laboratório, que é uma moraxella osloensis. Eu nunca tinha pego, eu até bati a foto do gram dela. Vocês podem ver que é exatamente a mesma coisa. Nossa, mas ela não tá tanto em dupla. Não, ela tá em dupla, ela tá em parzinho. Só que, como eu peguei direto da colônia, elas ficaram todas agrupadas, né? Até lembrando um pouquinho a formação dos estáfilos aí, bem juntinho em caixinhos. Mas você tem que lembra da dica do gram, sempre para as bordas do gram, para observar onde estão isoladas esses coquinhos, para você enxergar melhor a morfologia para fechar o diagnóstico, ok?
Ela é um pouquinho maior do que a Neisseria, tá? Vocês podem observar que ela é um pouquinho maior que a Neisseria. Bom, aí eu coloquei aqui para vocês, gente, um resumão, um quadro de diferença dos diplococos gram-negativos aí da Neisseria e da Moraxella, né? As duas crescem no chocolate e não crescem no maconque. As duas podem crescer no sangue. As duas são oxidase positiva. Só que a Neisseria é catalase positiva, a Moraxella é catalase negativa. E no caso da DNase, a gente tem a negativa para a Neisseria e para a Moraxella positiva. Lembrando que dentro da Neisseria eu vou classificar depois aí por conta do açúcar, que é a maltose, tá? Normalmente a gente não tem uma padronização pelo CLSI para liberação de antibiograma, né? Dependendo da versão aí, agora está mudando para o Brasil BRCAST, mas também não tem. E a gente costuma fazer o quê? Uma prova de beta-lactamase e libera. E aí você solta no laudo uma observação. Beta-lactamase positivo, beta-lactamase negativo. E assim vai. Ok? Bom, tratamento não tem uma padronização de antibiograma, então, no CLSI para os cocos gram-negativos. Primeira droga de escolha acaba sendo sempre a penicilina. E para saber essa sensibilidade, a gente faz a pesquisa de beta-lactamase. Se for beta-lactamase positiva, eu não posso usar a penicilina, ok? Se for negativa, eu posso usar a penicilina. Hoje, com esse advento aí, se vocês pegarem alguns estudos, inclusive estava uns tempos atrás até, no próprio Facebook, vários links falando aí de jornais, revistas, enfim, falando que está aumentando o número de pessoas com gonorreia, que a penicilina já não está mais fazendo efeito, né? A penicilina era o primeiro antibiótico que a gente tem, que era muito fácil para tratar esse tipo de infecções bacterianas, e agora a gente está começando a ter um aumento de resistência. Por quê? O pessoal toma penicilina para qualquer coisa, então, tipo, o cara tá com uma gripe, vai lá e toma um bezetacil, quer dizer, a base de penicilina, e ele já começa a ficar com essa resistência bacteriana. Então, quando eu preciso da penicilina, ela não serve mais. Porque, além de tudo, eu tomei sem precisar, então meu corpo já ficou com aquela informação de como age aquele antibiótico, meu corpo já vai, as bactérias do meu corpo já vão dizer, olha, eu sei como age, eu não vou deixar me matar. Ou as pessoas que fazem uso de uso irracional de antibiótico. Então, por exemplo, começa a tomar o antibiótico, o médico manda 5 dias. Lembra, a gente já falou isso na aula. Toma 5 dias. Com 3 tô melhor, não preciso mais. Vai lá e larga esse antibiótico, né? Fala, não, deixa. Aquilo foi para vocês, gente. Se tem antibiótico sobrando em casa, joga fora. Não pode ter resto de antibiótico, né? Hoje ele tem venda controlada, retenção de receita e vem com a quantidade certa para você tomar. Então, se o médico mandou 14 dias, 7 dias, são 2 por dia, 12 horas, ok, tem que comprar uma caixa com 24, ponto, ok? Então, a indústria farmacêutica tem tentado ajudar dessa forma, o Ministério da Saúde está com esse projeto, né, da retenção das receitas aí desde 2014, justamente para a gente evitar esse tipo de coisa, de ficar tomando antibiótico sem necessidade e ficar sobrando antibiótico, ok? Tudo bem, gente? Bom, aí eu coloquei aqui a observação, né, do que é beta-lactamase ou penicilinase, né, que é uma enzima inativadora da penicilina. Como eu falei para vocês, se é beta-lactamase positiva, não adianta dar penicilina. Se é beta-lactamase negativa, perfeito, posso usar, ok? A gente ainda é muito usado no Brasil para tratamento de gonorreia, só como eu falei para vocês, está aumentando o caso de resistência. Aí o negócio fica difícil. Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. A gente já falou dos cocos gram-negativos. Agora a gente vai falar de um outro grupo, que são os cocobacilos gram-negativos, ok? Quem são os cocobacilos gram-negativos? Hemófilos. Né? Ele tem como as principais espécies causadoras de doenças em seres humanos o Haemophilus influenza, o Haemophilus parainfluenza e o Haemophilus ducreyi. Quais são as características? Ele é considerado como amante do sangue, porque ele gosta de um sangue. Você vê que ele cresce com uma beleza no sangue. Bacilos gram-negativos pleomórficos, que a gente chama de cocobacilos. Então, ele não é coco nem bacilo, ele está no meio do caminho. Oxidase positivo, anaeróbio facultativo, tem um crescimento ótimo de 5 a 7 graus, 5 a 7% de CO2, em 35 a 37 graus, de 24 a 48 horas. Só o Ducreyi, que demora 7 dias, ele demora pra caramba. Tanto é que quando o médico tem uma suspeita por Ducreyi, vem no pedido médico, você tem que incubar mais tempo essa placa, ok? Ele tem um requerimento nutricional fastidioso e ele faz formação de colônias satélites. Né? Ele, começando aí pelo Haemophilus influenza, que é o mais comum, ele coloniza o aparelho respiratório. A transmissão dele se dá pelo contato com pessoas infectadas com bactéria, mesmo que eles não apresentem manifestações clínicas, ok? Lembra que ele pode colonizar, pode passar para outra pessoa, mas não desenvolver a doença. Passa de pessoa a pessoa, então, através de secreções da mucosa nasal. E se permanecerem no nariz e na garganta, provavelmente a pessoa não vai ter doença. O problema é quando ela desce, quando ela vai para o pulmão, vai para a corrente sanguínea, e aí sim a gente tem problemas graves.
A principal causa de meningite em crianças normalmente tem um início súbito com febre, dor de cabeça intensa, náusea, vômitos, rigidez de nuca. A mesma coisa que a gente falou. O hemófilos influenza também. Ele gosta muito da parte da região pulmonar, porém, se ele cair na corrente sanguínea, ele gosta, em segundo lugar, aí, da parte da meninge. Ele pode ir lá e causar meningite também. Mais comum em criança, tá? Hemófilos influenza é mais comum em criança. Pode causar também infecções do trato respiratório superior e septicemia. E pneumonias em adultos, particularmente com doenças crônicas obstrutivas do pulmão. Tá? Ele tem um índice de sequela grave de 3 a 5% nos sobreviventes. E o principal é déficit auditivo grave e lesões cerebrais permanentes. Aí eu coloquei aí para vocês os lugares que ele pode causar para ilustrar, né? Eu achei bonitinho esse desenho na internet para fixar um pouquinho melhor aí onde normalmente ele acaba fixando o hemófilos influenza. Coloquei a fotinho dele aqui, uma fotinho do agar de chocolate, e aqui do grande dele, pra você ver lá o coco bacilo. Então eu brinco, né? Era um coquinho, como se desse um tapinha em cima e embaixo dele, dá uma alongadinha, por isso que ele chama de coco bacilo. O bacilo, ele costuma ser um pouquinho mais comprido, e normalmente você vê ele bem assim, bem afunilado a ponta. O coco bacilo, gente, ele costuma ser curto, e você vê ele bem redondinho, assim, a ponta, porque lembra que ele era um coquinho que espichou, né? Por isso que ele chama de coco bacilo. As pontas são arredondadas como um coco, mas ele é compridinho como um bacilo. E são bem pequenininhos. Aí eu coloquei uma fotinho aqui, que é uma confusão que o povo faz de tamanho, mais fácil, eu amei essa foto da Pfizer, que é o que lá? Os diplococos gram-positivos, como o pneumonia, que é um streptococcus bem pequenininho, é um coco pequeno comparado com o estáfilo. Você vê ele aqui em cima e olha o tamanho do hemófilos aqui embaixo, gente. É quase uma sujeirinha na lâmina. Então, é difícil quando você pega uma lâmina, por exemplo, de secreção traqueal, que tem um monte de coisa junto. É difícil você achar esse bendito desse hemófilos influenza, tá? Porque ele é muito pequenininho comparado com o resto. Bom, a prevenção para hemófilos influenza, a vacinação é a única forma de se prevenir, não tem um outro jeito, né? A eficácia dela é de 95% a 100% da eficácia do sistema de imunização. E a maioria das crianças deve tomar vacinas de acordo com o calendário vacinal, 2, 4 e 6 meses de vida. Bom, agora vamos para hemófilos do CREI. Vamos entrar aí de novo, a gente falou também, vocês viram lá na série, falamos de parte de doença, infecção sexualmente transmissível, falamos de meningite. O hemófilos é a mesma coisa, que nem na série. Ele tem um que causa meningite, que é o hemófilos influenza, e a gente tem o hemófilos do CREI, que é por infecção sexualmente transmissível, ok? Ele tem um cancromole ou cancroide, é isso que ele forma. São úlceras perigenitais e perianais. Ele transmite-se pela relação sexual com uma pessoa infectada, sem uso da camisinha, né? E ele possui feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno com presença de pus, que pode aparecer nódulos aí, ok? Se você olhar na foto aí, você consegue ver, ó, aqui na ponta, ó, os diplococos pequenininhos. Lógico, essa foto do lado direito tá enorme, tá linda, porque é uma foto com microscópio específico, né? Varredura aí que fica muito mais fácil com uma coloração específica. Agora, o lado esquerdo é a vida como ela é, como vocês vão pegar no laboratório mesmo, bem pequenininho, ok? Então, como eu falei para vocês, ela é parecida com a sífilis. Lembra que um é cancro duro, outra é cancro mole. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E a gente faz exame de sangue específico para sífilis como um diagnóstico aí diferencial, tá? E depois de 30 dias do tratamento, a gente repete esse exame. Se olhar aqui, ó, tem todas as feridinhas aqui embaixo. Fica mais fácil de vocês verem. E eu pus a diferenciação do povo que confunde o cancro mole com o duro. O mole é do hemófilos do CREI e o duro é da sífilis, né? O tempo de incubação é diferente, o tipo de feridas, se causa dor ou não, é completamente diferente um de outro. Mas muita gente confunde e isso pode cair, gente, principalmente em concurso. Ah, qual agente causador cancro mole? O povo vai lá e põe sífilis. O povo vê cancro, só acha que é sífilis, ok? Então, mole é causada pelo hemófilos do CREI e o duro é pela sífilis. A prova de oxidase, como eu falei para vocês, né, que é para ver a presença de citocromoxidase, você coloca a bactéria num papel filtro, adiciona uma gota do reativo de oxidase, se for positivo ela fica roxa, ó. Tem a fotinho bem bonitinha aqui para vocês visualizarem, ok? E uma prova muito comum hoje no laboratório ainda é a prova de satelitismo, que ela é realizada em agar-sangue. Lembra que eu falei para vocês que ela gosta muito de sangue, porém ele não cresce no agar-sangue. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, pega uma placa de agar-sangue, passa uma colônia de Staphylococcus aureus, ó, de cima e embaixo, como vocês viram ali, certo? Coloca ele... desculpa, minto, vamos voltar. Primeiro você passa, como se fosse um antibiograma embaixo, a colônia de hemófilos, certo? Como se fosse um antibiograma mesmo. Faz lá uma suspensão com salina, com a colônia em questão, passa, faz o fundo, e em cima você faz um traço com essa colônia de Staphylococcus aureus. O ideal, lógico, é um ATCC, ok? Colocou esse aureus aí, e aí a gente vai ver
Se for positivo, ele forma. No dia seguinte, você vai ver umas coluninhas muito pequenininhas, que é o que vocês estão vendo aqui, bem pequenininhas, como se fosse uma nuvenzinha em volta do Aurus. Ele cresce em volta da hemólise que o Aurus faz no sangue. Por isso a gente fala que ele é amante do sangue, porque ele gosta dele quando já tá tudo bonitinho ali, quando você tá com essa hemólise, ok? Aqui a tira de papel filtro, então, requerimento do fator 10, 5, 5 e 10. Tá? A gente tem o crescimento desses fatores aí também que pode ser feito em placa. Hoje quase não é mais utilizado no laboratório, mas é importante vocês saberem que ele faz o requerimento desse fator. Por isso até que ele cresce no chocolate, porque tem o fator Polyvitic 10, né? Que é o fator X, é o fator 10 que o pessoal vê no agar chocolate. Muitas vezes o pessoal olha a placa e não vê, ó, Polyvitic 10, ok? E aqui eu pus algumas diferenças entre o influenza, o parainfluenza e o do CREI. Então, justamente é dentro do requerimento de fator, e a prova de catalase também pode ser um diferencial. Lógico, de novo, se você está avaliando o paciente como um todo, está vendo de onde veio essa amostra clínica, por mais que você não tenha esses fatores para fazer a prova, você consegue dizer, olha, um influenza, um do CREI e assim vai. Hoje, a gente tem alguns kits comerciais que fazem isso, de semi-automação, automação e Malditoff, que fazem todos esses testes para ver qual tipo de hemófilos que é, ok? Mas se não tiver, dá para fazer por essas provas bioquímicas que eu passei para vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo da aula, ok? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam mensagem para mim, ok? Espero que tenha sido útil para vocês, tá bom, gente? E até a próxima.